ensaio que estamos apresentando aqui. O louvor, da palavra, da comunhão, tudo é para o Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa receber aquilo que temos feito, aquilo que estamos apresentando para o Senhor aqui essa noite. Porque fazemos, ó Deus, de coração. Apesar das nossas imperfeições, apesar de tão limitados e pequenos que somos, ô Pai, o Senhor não olha para isso. O Senhor nos amou como éramos, o Senhor nos ama como somos. E por isso, ó Deus, nós queremos dedicar todo esse tempo ao Senhor. Seja glorificado aqui essa noite, Pai Santo. E te pedimos uma coisa. Que os nossos corações, ó Deus, possam estar abertos para o que o Senhor quer fazer entre nós. Que os nossos corações possam estar prontos diante da Tua grandeza, diante do que o Senhor é, para que o Teu Espírito Santo possa fazer transformações que são necessárias, ó Pai, em cada um de nós, para que o Teu Espírito Santo possa agir segundo Teu querer e não segundo o que a gente quer, porque nem o que a gente quer para a gente mesmo é bom. Pela nossa imperfeição, Pai, só é bom aquilo que vem de Ti. E nós não queremos ser transformados segundo a nossa vontade, segundo os nossos desejos, segundo as nossas ambições, porque isso nada presta. Mas nós queremos ser transformados, ó Deus, pela Tua palavra, pelo Teu poder, pela Tua graça e pelo Teu amor. Portanto, ó Deus, que a nossa oração é que o Senhor possa encontrar aqui essa noite corações abertos para isso, para receberem de Ti e serem transformados, para sairmos da nossa mesmice imperfeita, inconsequente, e possamos viver, ó Deus, a beleza do Teu Evangelho, da Tua palavra. Fala aos nossos corações, opera, Deus, aqui essa noite. Opera segundo o Teu querer, Deus, apesar de nós, apesar de cada um de nós. É o que nós pedimos, ó Deus amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Será que o pastor César vai continuar falando do Espírito? Vai. Porque eu não tenho dúvida, viu, meus queridos, que nós estamos diante de algo muito fantástico do que Deus vai fazer. E já começou a fazer e vai continuar fazendo. Eu creio que nós estamos à margem de algo muito poderoso, que graças a Deus nós não conseguimos explicar. Porque se a gente começa a querer explicar o que Deus vai fazer, a gente estraga tudo. Porque o que Deus faz não precisa de explicação. Porque, no final das contas, ninguém explica Deus. Acabamos de cantar isso, não é verdade? Ninguém explica Deus. Então nós não estamos aqui para tentar explicar o que Deus quer ou pode fazer. Nós estamos aqui para sermos parte disso em nome de Jesus. Eu não quero perder nada do que Deus quer fazer no nosso meio. Eu não quero perder nada do que Deus quer fazer nesse lugar, através desse lugar. E tantas coisas que eu creio que Deus pode e vai operar. Eu quero estar totalmente, conectado naquilo que Deus quer fazer entre nós. E eu creio de coração, não é à toa que a gente tem ministrado sobre o Espírito Santo, não é à toa que a gente tem falado sobre o mover de Deus. Hoje nós fizemos a reunião da liderança aqui hoje cedo. A melhor reunião que eu já fiz na minha vida. Sabe por quê? Porque houve quebrantamento. Corações dispostos a entender o que Deus está fazendo e se deixar ser levado por Ele. Por isso que eu creio que Deus tem algo muito especial para fazer no nosso meio. O quê? Não me pergunta, eu não sei te responder. Mas eu sinto no meu coração que nós estamos para viver algo muito maravilhoso. Agora, eu não posso viver isso para você e nem você pode viver isso para mim. Por mais que a gente queira o bem uns dos outros. Eu não posso gerar uma experiência com Deus para você. Eu não posso, com todo o meu desejo, com todo o meu coração, com toda a minha vontade, eu não posso fazer você viver uma experiência com Deus de intensidade, de beleza, de grandeza, de tantas coisas que a gente pode falar aqui, porque isso é uma coisa pessoal.
A gente pode compartilhar aqui várias vezes o que o amor de Deus é capaz de fazer. Mas isso não gera uns nos outros experiências pessoais com Deus, se nós não nos dispormos a isso. Então, por mais que a gente fale que Deus está para fazer alguma coisa grande no nosso meio, amém por isso. Mas se você não tiver a disposição, a vontade, o desejo, o coração para viver isso, o mover de Deus vai passar e você não vai pegar essa carona. Você não vai pegar esse fluir, porque é uma coisa pessoal. Nós podemos viver uma intensidade maravilhosa com Deus. Alguns podem viver e outros estarem do lado, encostado, e não viverem essa mesma experiência. Porque é algo que o nosso coração tem que ansiar, é algo que o nosso coração tem que pedir. Deus, opera no meu. Eu posso ficar alegre com o que Deus está fazendo na sua vida, meu querido. Mas eu posso continuar alegre e não ter experiência nenhuma com a intensidade do que Deus pode fazer na sua vida, se eu não me dispor a deixar Deus agir na minha. Entende isso? Porque é algo pessoal. E a palavra de Deus ela é maravilhosa porque ela nos ensina isso. A palavra de Deus nos fala tantas coisas, a gente vai lendo os textos, como é gostoso a gente ler um texto e Deus fala uma coisa, aí você lê esse mesmo texto, depois Deus fala outra, aí você lê o mesmo texto de novo e Deus fala mais coisas ainda. E eu tenho me maravilhado com Deus, com a forma como Ele, de uma forma tão simples, nos expõe tantas coisas profundas, e a gente não cai a ficha do que Ele quer falar. A gente não cai a ficha para aquilo que Ele quer ministrar aos nossos corações. Porque a palavra está sempre nos revelando coisas que é o nosso dia a dia. Às vezes a gente lê a palavra de Deus achando que isso aí era no tempo dos apóstolos, que era no tempo lá de Moisés, que era no tempo dos profetas, que isso funcionava porque estava lá no meio. Não, essa palavra de Deus funciona hoje do mesmo jeito. Funciona para você, funciona para mim, desde que nós nos disponhamos a isso. Desde que nós tenhamos fé para crer, Pai, essa palavra é para mim. Essa palavra não é isso. Porque se a gente fosse ler a Bíblia como se fosse um livro de história, queridos, primeiro, que ela não teria a repercussão que ela tem. Ela seria mais um livro nas bibliotecas por aí. Sabe por que a Bíblia tem varado todos esses anos? Porque ela não é um livro histórico, ela é um livro da revelação da palavra do Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, que é o seu Pai, que é o meu Pai. Por isso que ele tem superado tantas dificuldades. Quantas guerras já foram instauradas porque quiseram apagar essa palavra. E ela tem permanecido, por quê? Porque é a revelação do Deus Todo-Poderoso aos nossos corações. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 2. Atos 2, é o capítulo abençoado. Não que os outros não sejam. Mas porque Atos 2 fala de uma forma muito profunda a respeito de um povo que se resolveu deixar ser cheio do Espírito Santo. E é por isso que nós hoje reunimos aqui. Sabe por quê? Porque lá em Atos 2, começou um movimento chamado Igreja de Jesus. E que homens e mulheres tocados pelo Espírito Santo creram no que essa palavra podia fazer. Creram no poder que essa palavra pode transformar. E por isso, a igreja começou e está prevalecendo até hoje. Apesar de nós. Apesar dos seres humanos tentando tantas coisas contrárias. Atos 2. A partir do primeiro versículo, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Olha que coisa linda. Você consegue imaginar, queridos? Você consegue imaginar, nós aqui em oração, buscando a Deus, de repente apareceu uma língua de fogo em cima das nossas cabeças? Vai ter gente que sai daqui correndo, fugindo, de medo, pavor. Sabe por quê? Porque não tem um coração preparado para aquilo que Deus quer fazer. E é isso que nós estamos falando. Ali eles estavam reunidos, orando. Jesus tinha acabado de subir aos céus. E eles ali deviam estar se perguntando, e agora? O que a gente faz? E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles.
todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Eu fico tentando, sabe, imaginar esse fato. Eu fico tentando trazer isso assim na minha mente, sabe, imaginando aquele povo reunido, e os historiadores creem que estavam 120 reunidos nesse dia, quando as línguas de fogo vieram e ficaram sobre a cabeça de cada um. 120 línguas de fogo. Mais ou menos assim, talvez um pouco mais do que estamos aqui hoje. Estamos em 120? Foi contado, Marquinhos? Até parece que foi de propósito. Está vendo? Capricho de Deus. E com 120 línguas. O legal, sabe, que assim, cada um deles recebeu uma língua de fogo. Deus é caprichoso para que ninguém pensasse o seguinte: por que ele é melhor do que eu? Por que ele tem uma língua e eu não tenho? Por que tem fogo na cabeça dele e não tem na minha? 120 línguas de fogo. E aí a palavra de Deus fala que aquele povo foi cheio do Espírito Santo. Essa tem sido a minha oração, sabe, queridos? Eu tenho acordado de manhã cedo e a minha oração é: Deus, me encha do teu Espírito, porque só isso vai fazer diferença no meu dia, nada mais. Só o ser cheio do Espírito é que vai transformar a realidade do que eu vou viver. A gente acorda já pensando na correria do que tem que fazer, tantas atividades, hoje tem a reunião não sei das quantas, hoje tem que fazer não sei o quê, e a gente já acorda, sabe assim, com a cabeça toda cheia desses compromissos, de coisas que a gente tem que fazer, e às vezes a nossa oração é: Deus, me ajuda a dar conta de tudo isso. Eu tenho visto diferença quando eu acordo e falo assim: Deus, me enche do teu Espírito Santo. Porque se eu estiver cheio do Espírito, querido, não tem coisa que precisa ser feita que não vai ser superada. Não tem problema que tem que ser resolvido que não vai ser superado. Não tem, sabe, não tem uma agenda que atrapalhe. Agora, a agenda pode atrapalhar o nosso viver em Cristo. Mas quando eu me sinto, quando eu me deixo ser cheio do Espírito, essa agenda já não atrapalha mais, porque eu vou ser superior a essa agenda. E é isso que Deus quer fazer no nosso meio. E esse texto fala disso. Mas esse texto é interessante porque ele mostra também uma realidade muito clara do que nós vivemos. Ele nos revela uma coisa muito interessante, porque diante do mover de Deus, diante do mover do Espírito Santo, a gente pode ver, esse texto mostra 3 tipos de reações de pessoas quanto ao que Deus está fazendo. E eu achei isso interessante porque isso vem retratar exatamente o que acontece com você e acontece comigo. Porque quando o Espírito Santo de Deus age, nós vimos aqui 120 que foram cheios, línguas de fogo sobre as suas cabeças, e aqueles homens e mulheres que estavam ali foram transformados porque estavam cheios da presença do Espírito. Mas nós lemos esse texto também, que tinham aqueles que diante dos sinais, das maravilhas, pessoas que eram de outras nações, que falavam outras línguas, e de repente viram ali pessoas simples que nunca estudaram, falando na própria língua deles, e eles escutavam o que eles estavam falando, porque eles estavam falando de Deus, e eles ouviam aquilo lá na sua própria língua. Então nós temos essas pessoas que, ao ouvirem
um testemunho, ao ouvirem uma pregação, ou sei lá o nome que você quer colocar no que aqueles homens fizeram, ao ouvirem aqueles homens que estavam com as línguas de fogo sobre as suas cabeças falarem de Deus, eles ouviram na sua própria língua. E esse texto fala que eles ficaram perplexos e atônitos. Eles viram Deus operando, eles falam assim: o que é isso? Esse povo aí não fala essa língua, o que está acontecendo? Só pode ser Deus. Se maravilharam, ficaram ali surpresos do poder de Deus sendo estabelecido através de homens simples que nem outra língua conheciam. E eles falam aqui que eles ficaram maravilhados diante desse sinal, diante do que Deus estava fazendo. Mas também tem um terceiro tipo, que diante de tudo isso, olharam, zombaram e falaram assim: esse povo está bêbado. Eu nunca ouvi falar que bebedeira te faz falar em outra língua. Você pode até enrolar a língua, mas eu nunca vi bêbado aprender a falar um outro idioma. Mas não falta gente para zombar. Não falta gente para criticar o mover de Deus. Ali, povo cheio do Espírito, e alguns olhando para aquele povo, falando: oh, essa hora da manhã e todo mundo bêbado. 3 tipos de pessoas. E o interessante é que esses 3 tipos de pessoas retratam exatamente o que nós fazemos diante de moveres de Deus, diante da manifestação do poder de Deus. Em tudo, no seu dia a dia. Como a gente retrata essa realidade? Porque não é uma característica só desse texto. Isso nos revela uma condição do nosso dia, diário, cotidiano. Porque Deus opera sempre que Ele quer. E quando Ele opera, nós temos uma reação que, no final das contas, vai ser uma reação que vai caber num desses 3 tipos de pessoas. Não vai ter outro. Não vai ter uma quarta possibilidade, uma quinta. Não, essas 3 retratam toda a realidade das pessoas e do que nós fazemos quando o mover de Deus se aparece no nosso lado, no nosso meio, aonde nós estamos. Então nós estamos falando aqui que nós cremos tudo aquilo que Deus pode fazer e vai fazer. E eu creio de coração, creio. Se eu cresço, eu não estava aqui na frente falando sobre isso. Eu creio que Deus está por fazer algo maravilhoso nessa igreja. Creio. Creio e peço para Ele isso. Creio e oro para que Deus faça isso. Eu oro para Deus poder remover de nós toda apatia. Sabe, toda preguiça infernal, diabólica, do diabo. Tem gente que não vem na igreja porque está com preguiça. Isso. Vai curtir sua preguiça no inferno, porque é isso que o diabo quer. Tem gente que não vem na igreja porque está cansado. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se a gente soubesse o tanto que o diabo curte com o nosso cansaço, a gente vinha arrastado para buscar Deus. E tantos outros motivos que a gente pode colocar aqui. Não vou porque, quem que vai pregar lá hoje? Vocês estão rindo? Pura verdade. Quem que vai cantar? Quem que vai dirigir o louvor? Tem gente que fica escolhendo para saber se vem ou se não vem. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Vai entrando nesse mover, você vai ver onde você vai parar. Porque no final das contas, você está dentro desse texto, exatamente o que está acontecendo aqui. Aí a gente fica com muito lenga-lenga, com muita coisa. Quem que vai pregar? Será que a palavra vai ser boa? Hoje o dia não está muito para ajudar. Hoje as coisas não estão fluindo, sei lá. E aí a gente começa a escolher coisa demais. E sabe o que vai acontecer? O mover de Deus vai vir. O agir de Deus vai vir. O mover do Espírito vai acontecer. E sabe o que vai ser de nós? Talvez naquele dia nós vamos estar zombando. É isso que o texto fala. Ao invés de eu estar lá assim: Deus, cadê minha língua de fogo? Cadê o mover? Eu vou estar lá assim: mas irmãozinho, ele está forçando a barra, né? A gente é tão ridículo que a gente é capaz de querer avaliar se a mão do irmão que está levantada assim ali se é sincera. Aí você vê o irmão lá, tipo assim, ele está fazendo só para aparecer. Ele está fazendo assim para os outros, para ver se os outros estão olhando. A gente tem capacidade de criticar os outros, ao invés de buscar a Deus. Sabe o que é isso? Nós estamos zombando. Porque se ele estiver sincero, se ele estiver errado querendo aparecer, é problema dele. Agora, se ele estiver certo, buscando a Deus,
em sintonia com o Espírito, e você está criticando, você passou a ser um cara zombador. E aí? O Espírito move, e em vez de você estar no meio deles, você está zombando. Então, isso que acontece nesse texto é muito o nosso dia, é muito o que acontece conosco. Todos os dias o Espírito enche alguém da sua presença. E nós? Então, talvez aquele dia, eu acho que não fui eu que fui cheio. Tá bom, então não foi você que foi cheio. Mas qual que é a sua reação? Você vai ficar perplexo, atônito, ou você vai zombar? Porque no final das contas é isso que a gente faz. Isso acontece com todos nós. E o que a gente precisa perguntar para a gente mesmo é que tipo de pessoa tem sido quando o mover de Deus está vindo. Meu querido, eu quero ser cheio do Espírito. Eu vou me alegrar de ver os outros cheios do Espírito? Claro, porque quem está cheio do Espírito está cumprindo algo que Deus tem para a vida dele. Mas eu quero estar nesse meio, eu quero ser cheio do Espírito. Então, toda vez que acontecer alguma coisa, eu quero ser um daqueles que está cheio da presença do Espírito. Para poder mostrar para os atônitos, para os perplexos, para os zombadores, que o nosso Deus é vivo, que o nosso Deus ama, que o nosso Deus pode transformar, ainda que acham que nós estamos bêbados. Amém? Porque essa é a realidade. O que é o zombador? O zombador nada mais é do que aquele que rejeita a obra de Deus. Sempre vai atribuir a obra de Deus para alguém mais, até para o inferno. Tem gente que atribui a obra de Deus até para o diabo. Acontece alguma coisa, não, esse povo aí está, como é que fala? Lavagem cerebral. Alguém que já ouviu isso? Você chega na sua casa, na sua família, e fala assim, olha, eu estou indo numa igreja, tem sido tão bom. Ó, cuidado, eles vão fazer uma lavagem cerebral em você. Não, só eu que escutei isso, né? Ninguém mais. Que seja, aí. Se for para ficar limpo, meu querido, pode ser lavagem cerebral, intestinal, figadal, pancreal, qualquer coisa. Eu quero ser cheio da presença de Deus. O zombador é aquele que duvida de tudo, duvida, critica, inventa mentiras a respeito, dissimula, tenta persuadir os que estão querendo ser cheios do Espírito que não vale a pena. Como se um zombador tivesse crédito para falar se vale a pena ou não ser cheio do Espírito. O cara só sabe zombar. Mas por incrível que pareça, tem zombadores que ainda conseguem convencer pessoas para não estarem dispostos a buscar a Deus. O zombador não acredita no que Deus pode fazer e faz chacota de quem crê. E por isso que a Bíblia fala lá em Gálatas 6:7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que o zombador vai ceifar? Só coisa que não presta. Agora, de Deus não se zomba, queridos. Mas além dos zombadores, tem os perplexos. São todos aqueles que recebem a palavra de Deus com admiração. Que coisa linda. Olha o que Deus está fazendo ali no meio deles. Gente, eu vi umas línguas de fogo, que coisa louca, hein? Que coisa assim, estranha. Muito top, rapaz, esse negócio assim, sobrenatural. Isso impressiona a gente, uns negócios assim meio, você não consegue explicar não. O perplexo é aquele então, que admira, que vê, reconhece que teve sinais e maravilhas, mas é que lá só afeta os outros, não afeta a si mesmo. Os perplexos, os atônitos, os maravilhados, sabem que alguma coisa está acontecendo, mas é para os outros. Olha que legal que está acontecendo ali, olha que legal que está acontecendo lá. E se maravilham, mas não são parte dessa história. Os perplexos são aqueles que reconhecem que existe em Deus, reconhecem que Deus faz coisas maravilhosas, mas é para os outros. O perplexo não fala o seguinte, por que isso não pode ser meu? Não, o perplexo é o seguinte, olha que coisa linda que Deus está fazendo lá, para lá, nos outros, e não envolve, sabe, assim, o perplexo é como, se a gente fosse caracterizar igual fala em Apocalipse, o zombador seria o frio, o cheio do Espírito é o quente. Quem que é o morno? O perplexo. O atônito, o maravilhado, é morno. Porque
sabe que Deus está atuando, reconhece que Deus está fazendo, mas não é parte disso. Então não está frio nem morno. E a Bíblia fala que é exatamente aquele que Deus está a ponto de vomitar de sua boca. Então, se a gente perguntar para o perplexo se ele acredita em Deus, ele vai dizer, acredito. Se o perplexo ver alguma coisa do que está acontecendo e Deus operando, vai ficar emocionado. Pode encher os olhos d'água, pode pensar assim, que coisa linda. Mas, isso não muda o seu agir. O perplexo não se deixa ser transformado por aquilo que Deus está fazendo no meio de alguma situação. Ele vai estar sempre ali, no final das contas, admirando, mas nunca se envolvendo no que está acontecendo. Quer ver um exemplo de pessoa perplexa? O rei Herodes. Sabe o que a Bíblia fala? Lá em Marcos 6, capítulo 20, diz assim: porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Quando João falava Herodes, ficava perplexo. Olha que coisa linda que esse cara fala. Olha que palavras maravilhosas que saem da boca. Só pode ser Deus. Mas se a gente continuar lendo o capítulo 6 de Marcos, nós vamos ver que esse rei perplexo foi exatamente o que mandou matar o cara que falava e ele ficava perplexo. Herodes mandou matar João por causa de uma mulher. Porque a mulher chegou e pede-me o que quiseres, eu te darei. Que esse papo de quem é poderoso, né? Poderoso é essa Maria, peça o que quiseres, eu te darei. Aí a mulher falou assim, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Aí esse cara perplexo, para manter a palavra, fez isso. O que ele conhecia de Deus? O que ele deixou Deus agir na sua vida? Apesar de ficar tão perplexo quando João compartilhava e pregava as maravilhas de Jesus. As maravilhas de Deus. Um homem perplexo que foi exatamente o que manda assassiná-lo logo depois. Então, ficar maravilhado com o que Deus faz não muda a vida de ninguém. Ficar impressionado com o que Deus está fazendo no meio de alguém, não muda a vida de quem está achando que está, de quem está impressionado. Amados, a única coisa que transforma a realidade nossa, é se ao invés de a gente querer ser zombador ou ficar perplexo com o que Deus está fazendo, é a gente se deixar ser cheio do Espírito Santo. É aqui que nós temos que estar, é aqui que é o nosso lugar. É aqui que é o nosso anseio, é aqui que tem que ser o nosso clamor diante de Deus. É aqui que tem que ser a nossa oração, é aqui que tem que ser o nosso viver, é aqui que tem que ser o nosso, sabe, a nossa súplica diante do Pai. Porque senão nós vamos ser desculpa o termo, não estou menosprezando, mas nós vamos ser um bando de maravilhados e perplexos. Vindo aqui sentar e quem falar aqui, se falar bonito, não vai dizer que linda palavra. E fica nisso mesmo. Se nós não nos dispomos em buscar a Deus a ponto de falar assim, Deus, me enche com o teu Espírito, transforma a minha realidade, muda o meu viver, muda o meu agir, muda os meus pensamentos, nós vamos ser outros tipos de pessoas. Agora tem gente, né, a gente já compartilhou aqui, tem gente que fica preocupado, se Deus nos encher com o Espírito dele, vai mudar muita coisa, e eu não estou afim de ser mudado. Misericórdia! Por que você não está afim de ser mudado? De certo você acha que isso é bom. Eu li uma frase de Charles Spurgeon hoje, que eu fiquei falando, gente, o que é um homem cheio da graça de Deus? Fala umas verdades que batem na cara da gente, né? Sabe qual é uma frase dele? Ele disse assim, talvez não vou falar as palavras certinho, porque... Não, eu tenho aqui, me dá meu telefone aí, bem, por favor. Para não falar errado, eu vou ler o que está escrito aqui, está aqui. Me dá só um tempinho, eu faço questão de mostrar isso aqui para a gente ver que a gente não é essa bola toda. Aqui, beleza, achei. Charles Spurgeon. Quando falarem mal de você, não fique chateado. Pois você é muito pior do que eles falam. Pronto. Vou repetir, né? Vou repetir. Tão simples. Quando falarem mal de você, não fique chateado. Pois você é muito pior do que eles pensam, né? Nem falam, pensam. Porque essa é a nossa realidade. Quem que é bom aqui o suficiente para achar que não precisa ser transformado? Quem tem aqui uma condição social, econômica, relacional, que
que você possa falar o seguinte: não, Deus, me deixa do jeitinho que eu estou, que está bom demais. Se você tiver a coragem de falar isso, eu vou falar uma coisa: você está pior do que eles pensam, que todo mundo pensa, que todo mundo fala. Porque você está isso aqui, ó, isso aqui que nós acabamos de ler. Nós precisamos ser transformados, porque a nossa natureza é má. Nós precisamos ser transformados, porque a minha cabeça maquina. Eu preciso ser transformado, porque se eu deixar como é que está para ver como é que fica, eu só penso em mim mesmo. Eu preciso ser transformado, porque no final das contas, se eu for ver o seguinte: quem vai ganhar com isso? Se eu não estiver ganhando, eu não entro nessa jogada. Porque essa é a minha cabeça, essa é a cabeça do ser humano. Nós queremos tirar partido com tudo, nós queremos ganhar vantagem em tudo, nós queremos levar tapinha nas costas, nós queremos que o povo olhe para nós e fale assim: não, cara, você é demais. Quando, na verdade, nós somos muito pior do que todo mundo pensa. Você sabe, querido, num banco gostoso, o melhorzão, você sabe do que o seu coração é capaz. Você sabe. Às vezes a gente assusta quando a gente vê determinadas reações da gente, porque a gente reage sem pensar. E quando você faz uma reação sem pensar, é que você vê do que você é capaz. Diante de algumas situações que acontecem conosco, nós não temos noção do que a gente é capaz. E quando você é pego de surpresa, você pensa o seguinte: misericórdia. A gente fica vendo, né, coisas que acontecem, brigas de trânsito. Você pensa o seguinte: cara, como é que um cara sai do carro, pega um revólver, mata o outro, só porque um fechou, um xingou, um não sei o quê, e a gente vai pensando nisso. Imagina se você tivesse um revólver no seu porta-luva. Você acha que você não era capaz de fazer uma ignorância? Você é, querido. Nós somos. Porque a nossa realidade é triste, terrível. E por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E todo aquele que é nascido de novo tem que ser transformado dia a dia pela manifestação desse poder. Nós sempre temos que ser transformados. Os filhos de Deus não podem permanecer inalterados. Ah, quanto tempo você converteu? Ah, eu converti, eu tinha 17 anos. Eu converti, eu tinha 17 anos. Quer saber quanto tempo atrás? 59 menos 17. E de lá para cá, eu tenho sido transformado porque a gente vai vivendo uma vida onde a gente não deixa Deus nos transformar, a gente não deixa Deus nos encher, porque toda vez que Deus nos enche, alguma transformação acontece. Creia nisso. Toda vez que o Espírito Santo encher o seu coração, alguma transformação acontece, não vai ser a mesma coisa. Mas a gente tem medo disso. A gente tem medo de perder a pose, a gente tem medo de perder o dinheiro, a gente tem medo de perder o poder, a gente tem medo de perder a importância que a gente tem no que a gente faz. E aí a gente fica com reserva, porque se Deus me encher demais, cada dia que Ele me encher, Ele me transformar um pouquinho, aonde que eu vou chegar? Querido, você vai chegar naquilo que é bom. Porque Deus não vai transformar você numa situação pior. Ele é Deus. Então nós precisamos buscar ser cheios do Espírito. Porque o crente que não muda, o cristão que não muda, o cristão que não altera, que num dia amanhã está melhor do que hoje, porque hoje está melhor do que ontem, não está deixando Deus agir na sua própria vida. Porque nós temos que de glória em glória sermos transformados por esse poder maravilhoso. E esse poder transformador transforma a gente quando a gente se deixa ser cheio desse Espírito Santo. É o que o povo aqui viu. Nosso problema é que a gente é tão cercado, sabe, de perplexos e zombadores. E temos tantas situações com que nos preocuparmos, que a última coisa que a gente pensa é deixar Deus nos encher com a presença do Espírito dele. E a gente não vive essa realidade. A gente não vive essa maravilha da transformação. Pergunta para você mesmo aí. Você está melhor do que ontem? Espiritualmente falando? Será que hoje você está melhor do que você estava ontem? Eu creio que no final das contas a gente recua, a gente pensa o seguinte: não, ontem eu acho que eu estava melhorzinho. Hoje eu estou meio deprê, hoje eu estou meio assim, sabe? Não estou bem. E aí já não se deixa ser cheio do Espírito, e ao invés da gente ir sendo transformado, segundo esse poder maravilhoso, a gente vai se limitando. Cada dia que passa nós temos mais coisas para fazer, nós temos mais coisas para nos preocupar, nós temos mais coisas para resolver, e isso tem tirado muitos filhos da presença de Deus,
e da oportunidade de serem cheios do seu Espírito. A nossa preocupação com os nossos afazeres. E eu vou te falar uma coisa, querido, isso vai só piorar. Nós estamos vivendo um momento, sabe assim, com esse lance da mídia social. Hoje a gente não precisa nem assistir mais jornal, a gente recebe tudo isso aqui nesse negocinho aqui, ó. Tudo que a gente precisa saber, recebe aqui. Então a gente vai ficando assim meio, sabe, vacinado, a gente vai ficando assim meio anestesiado dos acontecimentos, das coisas, e isso vai tirando assim a gente, né, vai focando a gente em outras coisas, e a gente vai perdendo o privilégio de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se a gente não se esforçar, o espiritual requer de nós um esforço. Se você chegar na sua casa, sentar no sofá, pôr as pernas para cima e falar o seguinte: Deus, agora fala comigo. Eu estou zen. Agora, Pai, eu estou prontinho para receber. Provavelmente não vai acontecer nada. O que Deus quer falar com você, querido, é lá na hora do agito. É na hora que você chega lá no banco e você achou que tinha dinheiro e tinha menos do que você achava que tinha. É na hora que você está lá para resolver um problema dentro da sua empresa e o problema é muito maior do que você imaginava. É nessas horas que Deus quer trazer para você a certeza de que o Espírito Santo pode te encher para você tomar a melhor decisão que você precisava tomar. Então, a gente precisa buscar Deus nessas horas, porque senão a gente vai estar sempre focando o problema. E esse é o nosso problema, a gente foca o problema. A gente foca as dificuldades. Então acaba que aonde estão os nossos olhos, ali fica o nosso coração. Então, se você está focando muito nos problemas, o seu coração está problemático já. Ele já pegou a forma do seu problema. Por isso que a Bíblia fala: andai firmemente olhando para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Onde tem que estar seus olhos? Jesus. Quando a gente firma os olhos em Jesus, a possibilidade de a gente ser cheio do Espírito é muito grande, porque nós estamos olhando para o lugar certo. Se não tomarmos cuidado, a gente passa, sabe assim, de homens cheios do Espírito para homens perplexos. E tem muita gente perplexo, maravilhado. Nossa, Deus está fazendo coisa tão legal. Você viu a vida do cara lá, fulano? Nossa, você viu que maravilha o que Deus fez na casa dele? Na terça-feira, foi terça, Marquinhos, que a gente orou aqui para aquele irmão. O pastor Alfredo estava aqui com a gente, falou assim: irmãos, eu queria pedir oração para um amigo. Ele falou lá, eu não lembro da relação da amizade. Ele falou assim: eu quero pedir oração porque é um irmão nosso que descobriu que está à morte. Eu disse: nossa, Alfredo, o que foi? Eu falei assim: o problema no fígado. O fígado dele está assim, destruído. Pra você ter uma ideia, ele só sobrevive se ele fizer um transplante. Eu disse: um transplante de fígado é tão difícil, né? A gente arrumar órgão. Aí ele falou assim: a situação dele estava tão feia que no Brasil existe uma fila de transplante de fígado. E essa fila é por... A ordem dessa fila é por... Quão pior tiver a pessoa, mais ele está na frente da fila. Então, o caso dele era tão sério que ele pegou o primeiro lugar na fila. Aí você pensa: não, bom, aqui primeiro se chegar um fígado, pega para ele. Aí depois apareceram mais dois pior que ele foi para terceiro. Isso, o Alfredo falando para a gente no dia de manhã. Nesse mesmo dia nós oramos ali, ó, em volta daquela mesinha ali, na nossa oração dos homens. Que por sinal, homens, não é possível que vocês não podem tirar um dia na semana para vir orar com a gente. Pelo amor de Deus. Ninguém é tão ocupado que não possa tirar um pouquinho. Você pode falar o seguinte: eu vou toda segunda, eu vou toda terça, tem sábado, tem domingo. Não é possível que você não tenha um dia para vir, para concordar em oração com a gente aqui. Eu tenho fé. Eu tenho fé que Deus vai encher você do Espírito e você vai entender que isso é possível. Sou um homem de fé, aleluia, glórias a Deus. Mas sabe o que aconteceu? O cara caiu para terceiro lugar na fila. Aí, beleza, oramos, declaramos: Deus, cura esse querido. Se for Deus pode curar sem precisar fazer transplante, ou Deus pode arrumar o fígado de alguém lá e fazer o transplante. Não pode? Pode. Naquele mesmo dia à tarde, o Alfredo mandou uma mensagem para a gente, falou assim: olha, o irmão fulano está na mesa de operação, arrumaram um fígado para ele, e ele já está sendo submetido a um transplante. Olha que coisa linda, no mesmo dia. No mesmo dia. Eu fico pensando o seguinte: se eu fosse assim, caracterizar oração por um fígado novo, eu ia colocar ela como muito difícil. Não é? Talvez ele seria o último dia dele. Mas para Deus não tem isso, gente.
Está lá, o cara foi transplantado, está bem, graças a Deus. Poder de Deus operando. Então, amados, ser cheio do Espírito é a gente entender que Deus pode fazer muito mais do que a gente imagina. Então, nós precisamos perguntar para a gente sobre isso. A nossa vida espiritual hoje está mais intensa do que ontem? Espiritualmente você tem crescido, ou estacionou, ou piorou? Porque tem gente que piora. Atos 4:11, que também ainda aí no mover desse começo da igreja, 4:31 fala assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Cara, eu não tive essa experiência ainda de orar e o chão tremer. E tremeu não foi de um terremoto não, viu, queridos? Tremeu porque a manifestação do poder de Deus estava ali naquele lugar. Então, quão poderoso é quando a gente concorda em oração a respeito de alguma coisa. Até fígado aparece. Até fígado aparece. Curas, quantas curas nós já testemunhamos do poder de Deus? Quantas transformações? Então, nós temos que crer nisso. E ali, a gente vê em Atos, que de tanto em tanto a palavra de Deus fala, e eles foram cheios do Espírito Santo. Às vezes a gente acha o seguinte, não, eu converti, quando eu converti, Deus derramou sobre mim o Espírito Santo de Deus, então pronto, acabou, está tudo resolvido. Não, amado, você recebeu o Espírito Santo? Sim, mas a palavra mostra claramente que é no buscar a Deus que nós somos cheios do Espírito Santo. E toda vez que nós somos cheios, Deus age, Deus faz, Deus opera alguma coisa maravilhosa através das nossas vidas. E por isso eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero acordar todo dia e falar assim, Deus, permita que hoje eu seja cheio do Teu Espírito. Para que a gente possa ser usado pelo Senhor. Então, ser cheio do Espírito tem que ser uma prática repetitiva na nossa vida. Não é porque eu fui cheio hoje que amanhã eu vou estar cheio. Não é porque Deus fez uma coisa maravilhosa hoje que amanhã Ele vai fazer de novo. E eu não preciso fazer mais nada, eu posso ficar... Sabe, Deus quer ver no meu coração essa disposição de ser cheio constantemente. Eu sou cheio do Espírito, eu abençoo, eu esvazio e preciso ser cheio de novo. Sabe como é que você é esvaziado do Espírito? Quando você abençoa as pessoas. Quando você se deixa ser usado por Deus para alcançar pessoas. Jesus estava andando lá no meio daquela multidão, viu uma mulher que queria que tão somente ela pudesse tocar as orlas do vestido de Jesus, ela fosse curada, ela seria curada. E Jesus lá no meio daquela multidão, todo mundo espremendo o ombro, batendo com o ombro e tal, a mulher chega por trás lá, consegue e põe a mão no vestido daquele homem, Jesus. E a palavra fala que ela foi curada instantaneamente. Jesus para e falou assim, quem me tocou? O que é isso, gente? Quem me tocou? Que coisa, que pergunta mais fora de hora. Mas sabe por que Jesus perguntou quem me tocou? Porque naquele momento saiu dele virtude. Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, a ponto de se alguém tocasse, ele ficasse curado. E ele percebeu que dele saiu virtude. Sabe por quê? Porque quem está cheio e abençoa, distribui virtude. E aí nós precisamos ser cheios de novo. Eu quero ser cheio do Espírito, sabe para quê? Porque eu quero ser um distribuidor de virtude. Você quer, querido? Distribuir virtude. Porque aí nós somos esvaziados para sermos cheios de novo. E essa tem que ser a nossa vida, esse tem que ser o nosso dia. Então, quantas vezes que a gente encontra pessoas que dizem que não querem, né, que não têm unção para anunciar a palavra de Deus? Aqui fala. Eles foram cheios do Espírito Santo e aí com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A gente escuta pessoas falando que não tem estrutura para serem usados por Deus. A gente escuta pessoas falando que não tem dons para usarem no reino de Deus. A gente escuta pessoas que não estão preparadas para ser usadas no reino de Deus. Que não estão isso, que não estão aquilo. Amados, tão somente peça para Deus te encher do Espírito Santo, que todas essas outras coisas Deus arruma. Pede para ser cheio do Espírito Santo que Deus vai te dar dom. Pede para ser cheio do Espírito Santo que Deus vai te dar intrepidez. Pede para ser cheio do Espírito Santo que Deus vai te dar coragem. Pede para ser cheio do Espírito Santo que Deus vai te dar a palavra certa. A gente fala o seguinte, vai lá, conversa com a pessoa, pastor, eu não sei nem o que eu falo. Eu chego na minha boca, trava, a minha boca fica seca, eu não sei nem o que eu... Pede para ser cheio do Espírito Santo, que põe a palavra na sua boca. Simples assim. Mas não, a gente resiste. Porque a gente não deixa ser, a gente não se deixa ser cheio desse Espírito Santo. Então, querido, a gente precisa, sabe, parar de querer tapear nossa própria consciência, declarando que Deus não age através de nós,
que Deus não usa as nossas vidas, que nós não conseguimos isso ou aquilo, e a gente acaba passando a responsabilidade para Ele. Porque às vezes a gente fala o seguinte: não, Deus não me deu unção para isso. O que a gente está falando no final das contas? Eu não faço isso por culpa dele. Ah, Deus não me deu essa, sabe, essa facilidade. Legal, aí você não faz e põe a culpa nele. Então pede para ser cheio do Espírito. Fala assim: Deus, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Porque aí a gente para de pôr culpa em Deus e se dispõe com todas as ferramentas que Ele nos dá para que a gente possa fazer o que Ele quer e possa realizar a vontade dEle. Se nós somos cheios do Espírito Santo, é por nossa causa mesmo, é porque nós não estamos deixando Deus fazer isso. Chega com sinceridade diante de Deus e fala assim: Deus, me enche do Teu Espírito Santo. Agora, se você chegar lá e falar assim: Deus, me enche do Espírito Santo para eu ser melhor que os outros, me enche do Espírito Santo para eu ser o cara, me enche do Espírito Santo para eu poder ser destacado. Não, aí você só está pedindo coisa para o lado errado. Você não vai ser cheio do Espírito Santo. Agora, de coração, chega para Deus e fala assim: Deus, me enche do Seu Espírito Santo para eu abençoar as pessoas. Me enche do Espírito Santo para eu ser, sabe assim, ser o coração para aqueles que estão à minha volta. Me enche do Espírito Santo para eu ser o braço amigo. Me enche do Espírito Santo para eu ser o consolo que estão precisando. Ah, meu filho, eu te garanto que você vai ser cheio do Espírito Santo. Porque Deus quer agir na sua vida, Deus quer fazer, Deus quer falar. Então, ao invés de acusarmos a Deus pelos nossos fracassos, ao invés de acusarmos a Deus pelas nossas preguiças espirituais, vamos tomar atitude diante de Deus e falar: Deus, está aqui um servo, está aqui um filho disposto a ser cheio. Enche-me da Tua presença. Amém? Difícil? Não. Difícil se você não quiser ser transformado. Aí é complicado. Mas para aqueles que querem, é possível. É possível. Eu queria, em nome de Jesus, poder orar para a vida de cada um de vocês, para que esse Espírito Santo seja derramado sobre ti. Então, querido, eu queria chamar os amados da música, da adoração, e eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero poder colocar minha mão na sua cabeça e declarar assim: receba o Espírito Santo de Deus. Não que eu tenha poder para fazer isso, mas eu vou estar cumprindo o que a palavra de Deus me fala, que eu posso e devo fazer. Então a minha pergunta agora é: quem quer ser cheio do Espírito Santo? Eu queria te convidar para vir aqui à frente. Eu quero colocar minha mão na sua cabeça e por fé declarar: ser cheio desse Espírito. Amém? Em nome de Jesus. Enquanto isso, nós vamos adorar a Deus com cânticos. Aleluia. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Meu coração está muito alegre de ver todo mundo aqui na frente. Porque podia vir só alguns, não poderia? Poderia ter vindo só alguns. Mas o que me alegra é de saber que tem muita gente que quer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Que a graça do Senhor seja sobre ti, meu querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar um cântico que possa nos levar à presença de Deus. Ora e coloca agora no seu coração, enquanto você está aí, vai pedindo: Deus, como eu quero a Tua presença, como eu quero ser cheio do Teu Espírito. De Deus está aqui. Aleluia, está mesmo. O Espírito Santo de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. De novo, o Espírito Santo de Deus está aqui.
Vamos começar, vai lá. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Pai, nós queremos te louvar. Nós cremos que teu Espírito está aqui. E por cremos nisso, ó Deus, a nossa oração agora é que o Senhor possa encher cada um dos que aqui estão. Pai, como que o Senhor vai fazer isso? Como é que vai ser? O que vai acontecer? Pai, não sabemos. Não sabemos. Pai, mas o que eu sei que é isso o nosso querer. Esse é o nosso clamor. Pai, e sabemos que isso está no seu coração também. Sabemos, ó Pai, que o Senhor se agrada de ver filhos e filhas desejando o ser cheio do Espírito Santo. E por isso, ó Pai, nós estamos aqui, em nome de Jesus, para poder declarar, Pai, que o Espírito do Senhor está sobre esse lugar. Ser cheia, em nome de Jesus, da presença do Espírito. Vem, Espírito Santo do Senhor, derrama, Pai, enche o teu povo, enche o teu povo em nome de Jesus. Pai, clamamos pela manifestação do teu poder e cremos, ó Deus, que o Senhor pode fazer isso. Venha, Pai, venha a esse lugar e enche, Senhor, enche as nossas vidas com o teu precioso Espírito. Enche cada um de nós, ó Pai, com o Espírito Santo do Senhor. Oh Deus, derrama, Pai, venha sobre nós, derrama, Pai amado, em nome de Jesus, venha sobre teu povo e derrama, Pai, enche cada um com a presença do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, venha com o teu poder, derrama, Pai Santo, opera, ministra, enche, Pai, enche cada coração com o teu Espírito Santo. Oh Deus, venha, enche, ser cheio do Espírito Santo do Senhor, ser cheio do Espírito. Oh Deus, opera, ser cheio do Espírito Santo. Receba, em nome de Jesus, ser cheio da presença do Espírito. Derrama, Pai Santo, derrama o teu Espírito. Ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Eu declaro sobre a vida de cada um de vocês, queridos, a presença do Espírito Santo. Ser cheio em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo do Senhor, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Nós declaramos sobre vocês, ser cheios. Pai, derrama o Espírito Santo sobre cada um dos teus filhos aqui presentes. Vai recebendo em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo do Senhor. Derrama, Pai Santo, derrama, nós cremos no teu poder. Se portanto, ó Pai, sobre a vida de cada um desses queridos, sejam cheios. Receba o poder do Senhor, recebam em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo do Senhor. Receba, ser cheios em nome de Cristo Jesus o Senhor. Ser cheios no nome de Jesus. Ser cheios, receba o Espírito Santo do Senhor. Oh Deus, vem, transborda. Ser cheio do Espírito. Vem sobre cada um desses queridos. Encha-os, ó Deus. Encha-os com a tua presença. Pai, nós declaramos a noite da manifestação do teu poder. Sejam cheios da presença do Espírito Santo do Senhor, no nome de Jesus. Receba em nome de Jesus a presença do Espírito Santo. Venha sobre ti o Espírito Santo do Senhor. Receba, oh Deus, manifesta o teu poder sobre a vida de cada um desses queridos. Sejam cheios da presença do Espírito Santo. Oh Deus, derrama, Pai, derrama mesmo. Vem, Senhor, vem sobre cada querido.
Derrama, Senhor, venha sobre cada querido, no nome de Jesus. No nome de Jesus, receba, ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Oh Deus, é o que nós clamamos, é o que nós pedimos, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Quem crê nisso, amado? Quem crê nisso? A minha mão não tem poder não, queridos, mas alguém ficou sem receber? Alguém que está aqui na frente, eu não coloquei a mão? Amém? Você não, Vitor? Vem cá, em nome de Jesus, querido, receba, ser cheio do Espírito Santo do Senhor, porque é isso que cremos, é isso que nós queremos declarar. Agora, isso você pode fazer. Quem mais? Vem cá, querido, vem cá, vem cá, em nome de Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Todos nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Agora, faz isso amanhã, a hora que você acordar. Faz isso amanhã, a hora que você acordar. A primeira palavra sua, não pensa na sua dívida, não pensa na sua reunião. A hora que você acordar, você fala assim: Deus, me enche do teu Espírito. Você vai ver que o seu dia vai ser diferente, porque você vai estar capacitado para enfrentar o que você precisar enfrentar, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Isso muda o nosso dia, meu querido. Muda o seu dia. Muda o seu dia. Vamos combinar uma coisa? Posso lançar um desafio aqui? Domingo que vem, eu queria pessoas para testemunhar de que ser cheio do Espírito vale a pena. Amém? Não vai dar para todo mundo testemunhar, mas você vai me procurar domingo que vem. Amém? Você vai falar assim: pastor, 15 segundos eu falo o que Deus fez na minha vida. Quem aceita o desafio? Amém? Então você vai nessa força, meu querido, porque a graça do Senhor é sobre nós. Amém? Então você vai sair nessa força, você vai sair na certeza de que o Senhor é por ti, porque nós somos cheios da presença dEle. Vai em paz, uma semana abençoadíssima, cheia desse poder, é o que nós declaramos em nome de Jesus.